Olá, gente. Bom dia, boa tarde. Aqui quem fala é o professor Ives Eduardo. E nessa palestra da terceira semana de Ciência, Tecnologia e Inovação na EFON, quero falar sobre um assunto bastante relevante, inclusive para a gente, que é o desenvolvimento tecnológico e a sua relação com a soberania nacional. Esse é um assunto que tem bastante relação com o tema da 19ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o bicentenário da independência, os 200 anos da ciência aqui no Brasil. Nesse modo, o objetivo, então, da palestra é fazer essa relação um pouquinho entre a soberania nacional e o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil, além de dar um pequeno panorama de como anda esse desenvolvimento atualmente. E, bom, para começar, precisamos entender do que estamos falando quando dizemos sobre soberania, né? A noção tradicional de soberania, a soberania de um país, de um estado, de uma nação, é que esse é um poder superior a todos os outros, sendo então a última fonte de legitimidade do governo, ou seja, o que torna o governo legítimo em um estado é o fato desse estado ser soberano, de não haver nenhum outro poder interno que se iguale, que seja equivalente ao poder do Estado, e que na esfera internacional todos os outros poderes soberanos sejam equiparados ao desse Estado. Então, não há nenhum tipo de restrição de ordem político-administrativa a, ao poder interno desse Estado. Isso é o que faz dele soberano. Essa é a noção tradicional de soberania. Um dos primeiros teóricos que tocou nesse ponto, que levantou esse assunto e tentou formalmente definir o que seria a soberania, foi Jean Baudin, que disse que o poder absoluto e perpétuo de um Estado-nação é o poder soberano desse Estado. Mas Jean colocou essa ideia num contexto da monarquia francesa. Então, ele atribuía esse poder absoluto e perpétuo à figura do monarca, do rei. Emanava dele, então, esse poder absoluto. Já Rousseau, posteriormente, avançou um pouco nessa concepção e cunhou a ideia de uma soberania popular, uma soberania que emana de todos os indivíduos que fazem parte de uma nação. É assim como um indivíduo tem arbítrio sobre si próprio e comanda o seu corpo e a si mesmo como uma unidade, ele pensou que também esses membros de uma nação, os indivíduos de uma nação, formam conjuntamente, né, essa condição de possibilidade de um poder soberano emanando popularmente. E aí há diversas definições que foram empregadas ao longo do tempo. Um teórico já um pouco mais recente, Hans Kelsen, diz que a soberania é a eficácia da ordem jurídica estatal. Então, para ele, o que torna o Estado soberano é a existência de uma Constituição, é você seguir fielmente o que diz a Constituição de um país e aquilo de uma nação, de um Estado, enfim, aquilo é o que vai garantir essa soberania. Agora, todas essas definições são pensadas em um contexto talvez um pouco mais antigo, onde ainda não havia um processo de globalização como o dos dias de hoje. Então, por exemplo, hoje nós temos a incorporação dos estados a organismos internacionais, né? Organismo com uma personalidade jurídica de direito internacional. Então, como é que você fala de soberania num mundo onde há blocos econômicos, onde há acordos, onde há tratados internacionais, alianças internacionais, né? O jurista Marcelo Caetano coloca isso de uma forma já um pouco mais contemporânea, onde ele entende que a soberania é, sim, esse poder político que é supremo e independente, supremo na questão da ordem interna, né, não está limitado por nenhum outro poder interno, independente na ordem internacional,
onde ele não deve acatar regras que não sejam voluntariamente aceitas. Quer dizer que isso já enseja uma ideia de uma certa soberania compartilhada. Um Estado soberano pode acatar tratados, regras convencionadas por outros países, desde que por sua própria vontade. Então, o conceito de soberania vem mudando desde sua concepção original, mas o que está envolvido em tudo isso é sempre essa capacidade de um Estado poder gerir a si próprio na medida de seu interesse, sem precisar sujeitar a nenhuma ação externa, a não ser que seja de sua vontade. E por que é importante, então, falar de desenvolvimento tecnológico nessa questão da soberania nacional? Qual é a relação que nós vamos ter entre esses dois assuntos? Primeiro, bom, alguns pontos talvez mais diretos, mais óbvios. Quando falamos de desenvolvimento tecnológico, estamos buscando, em primeiro lugar, uma autossuficiência tecnológica. Queremos ser capazes de produzir as nossas próprias soluções tecnológicas, soluções específicas, por exemplo, para o desenvolvimento industrial. Eu não quero depender de exportar um maquinário de um outro país e ficar sujeito a uma assistência que só vai haver lá no exterior se houver algum problema nessa peça desse maquinário, né? Ou às vezes um certo produto cuja matéria-prima também não vai existir aqui, eu vou ficar dependente de conseguir essa matéria-prima com um outro país, caso haja algum problema nessa máquina. Estou falando de um maquinário, pensando uma questão industrial, mas enfim, isso se aplica a qualquer área do desenvolvimento tecnológico, tá? Então, a autossuficiência tecnológica é importantíssima para o desenvolvimento, para a geração de riqueza. Além disso, o desenvolvimento tecnológico também leva à superação de desigualdades sociais. É uma ferramenta para minimizar as desigualdades sociais. Quando você tem, por exemplo, uma nação que consegue fornecer a todos os seus habitantes um acesso digno aos dispositivos de saúde, e isso pode ser melhorado por meio de um desenvolvimento tecnológico. Quando você consegue fornecer segurança alimentar a um país, e aí quando pensamos num país tão grande quanto o Brasil, isso é uma questão importantíssima. Como é que você vai conseguir fazer o alimento circular por todo o Brasil? Como é que é essa cadeia logística de distribuição de mantimentos? Então, tudo isso é muito importante. E para a geração de riqueza, além, é claro, como eu disse, do próprio desenvolvimento tecnológico, um fator chave é a formação de recurso humano. Portanto, quando você desenvolve a tecnologia, você tanto dá mais ferramentas para que as pessoas possam utilizar, né, nessa geração direta de riqueza, mas o próprio capital humano envolvido naquele desenvolvimento também se enriquece. E o capital humano, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, um dos principais componentes na, na produção de riqueza dos países onde existe uma alta renda, high income, né? O capital humano corresponde a uma grande parte aqui dessa distribuição de riqueza. Depois, o capital produzido e natural, enquanto que em países mais pobres, o capital humano tem uma contribuição menor do que o capital natural e o produzido. Então, se queremos alcançar um estado cada vez maior de independência e de soberania, o desenvolvimento tecnológico também tem uma grande relação com o desenvolvimento de capital humano. Além disso, outra questão fundamental na soberania nacional é a segurança e a defesa nacional. Tanto a segurança do ponto de vista da informação, a segurança digital, a segurança nas redes de comunicações. E imagine então que se você tem uma solução própria
para executar a telecomunicação dentro do seu país, para executar as comunicações seguras dentro do seu país, você não vai ficar sujeito a uma tecnologia estrangeira, a um software estrangeiro fechado. Você não sabe como vai lidar realmente com os dados que trafegam ali por ele, né? Nós frequentemente vemos notícias sobre vazamentos de dados, sobre problemas com segurança digital. Então, ter isso desenvolvido dentro do país é importantíssimo. Além da tecnologia bélica para a defesa nacional pelas Forças Armadas, como foi tão importante na Segunda Guerra, na Guerra Fria, foram momentos do desenvolvimento tecnológico da humanidade onde os países em que tiveram a, a, a ponta, né, países em que estiveram à frente nesse desenvolvimento, tiveram êxito nessas guerras. Então, por diversos motivos, o desenvolvimento tecnológico ele é essencial para a manutenção da soberania nacional. Bom, como anda então esse desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil? Primeira coisa que a gente pode pensar é quais são as condições oferecidas pelo poder público para se fazer ciência, para se inovar tecnologicamente dentro do nosso país. E eu apelo logo às condições oferecidas pelo poder público, porque, como sabemos, e como eu irei mostrar mais adiante, é ele o principal financiador das atividades de pesquisa no Brasil. Uma grande novidade, né, já aí desde 2015, mas ainda assim algo bastante recente para a gente, é um novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Então, é um marco que se constitui por esses três dispositivos legais, a Emenda Constitucional 85, a Lei 13.243 e o Decreto 9.283, todos eles dirigidos a dar mais condições de desenvolvimento de tecnologia no Brasil, de fazer integração entre o desenvolvimento científico e sua aplicação nas empresas. Isso é muito importante, né? Vamos falar um pouquinho de detalhes já já disso. Não basta você fazer aquela descoberta científica, mas ela também, para retorno para a população, precisa ser aplicada tecnologicamente. A tecnologia é essa aplicação concreta da ciência que nós usamos no dia a dia. E principalmente para dar margem a processos de inovação dentro das empresas. Fazer essa cooperação entre empresa privada e centro público de pesquisa, instituição pública de pesquisa, para que possamos desenvolver soluções de inovação também. Então, falando rapidinho de cada um desses três integrantes aqui do novo marco legal, a emenda constitucional número 85, ela basicamente altera e adiciona alguns dispositivos na Constituição para atualizar o tratamento das atividades de CTI, ciência, tecnologia e inovação. Por exemplo, o artigo 219-A diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos especializados, para a execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico e inovação, mediante uma contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário. Então, quer dizer que essa emenda foi aí um primeiro passo para fortalecer a cooperação entre os projetos de pesquisa dos institutos, das instituições públicas e sua aplicação a entidades privadas, a empresas, a indústria. Essa integração é fundamental para o desenvolvimento e para a soberania do país. Depois dessa emenda constitucional de fevereiro de 2015, veio a Lei 13.243 de 2016. Ela dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação, e ela altera algumas leis anteriores.
Com relação a a elaboração dessa lei, houve alguns princípios norteadores que eu vou citar aqui rapidamente. A promoção da atividade científica e tecnológica como sendo estratégica para o desenvolvimento econômico. Isso é claro, né? Nós vemos no exterior exemplos de países que conseguiram êxito no seu desenvolvimento econômico justamente pela promoção da ciência e da tecnologia. Então, esse é um ponto fundamental, não há nenhuma disputa a respeito disso. Essa lei também se norteou pelo princípio de promover a cooperação e a interação entre os entes públicos e privados, novamente, essa questão já levantada pelo decreto anterior. O incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inovação e às atividades de transferência de tecnologia, quer dizer que agora uma tecnologia desenvolvida numa instituição científica pode ser transferida para uma empresa por meio de algum contrato, por meio de dispositivos jurídicos adequados, certo? Mas essa integração fica então favorecida por essa lei. O estímulo à atividade de inovação nas empresas, a simplificação de procedimentos para a gestão de projetos de ciência e tecnologia. Então, tudo isso, é, todos esses são alguns dos princípios que nortearam essa lei. Eu tinha me referido ao decreto anterior, mas na verdade estava falando da emenda constitucional. O decreto, nós vamos falar agora, o decreto número 9.283 de 2018. Ele regulamenta a Lei 13.243, dentre outras, para estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Quais foram algumas das regulamentações efetuadas por esse decreto? O estímulo a alianças que envolvam empresas. Então, sempre isso, vocês veem que é realmente importante e, finalmente, o poder público começou a ter esse discernimento de que não adianta você fazer apenas um investimento na ciência, na instituição de pesquisa, se esse resultado não pode ser integrado de forma simples às entidades privadas, às empresas de desenvolvimento de tecnologia. Então, esses pontos um e 2 falam sobre isso, basicamente, né? A aliança e a transferência de tecnologia. O decreto também coloca condições sobre o dever do poder público em apoiar a internacionalização das instituições de ciência e tecnologia pública. Isso é importantíssimo, certo? Não apenas fornecer serviços para empresas privadas no Brasil, mas levar isso para o resto do mundo e vender tecnologia para o resto do mundo. Isso não é uma tarefa simples sem o apoio do governo. Também o estímulo à inovação nas empresas, como por meio da encomenda tecnológica e do bônus tecnológico. Então, esses dois dispositivos aqui, da encomenda e do bônus, são basicamente formas de que as empresas tenham acesso a inovações científicas já desenvolvidas em centros de pesquisa. E aí você pode contratar, por exemplo, um grupo de pesquisa para fazer uma consultoria para a sua empresa e contar com o apoio do governo, um apoio financeiro para isso. Você pode contratar tanto o trabalho daquele grupo de pesquisa quanto apenas obter o direito de utilizar algum resultado conseguido por aquele grupo, né? Conseguir ali uma patente, alguma coisa nesse sentido. Então, com relação a isso, se tratam esses dispositivos de encomenda tecnológica e de bônus tecnológico. A regulamentação dos instrumentos jurídicos de parceria, quer dizer, você poder formalizar juridicamente a parceria entre o centro de pesquisa e a empresa, através de termos de outorga, de acordos, de convênios. Esses instrumentos jurídicos foram regulamentados com esse decreto.
A dispensa de licitação e simplificação para a prestação de contas, o que é um enfoque no resultado da pesquisa, mais do que em todo o processo. Às vezes, numa pesquisa científica, você vai ter que fazer licitação para comprar ali um, uma vidraria de laboratório, um becker, um tubo de ensaio, uma coisa pequena que é corriqueira, né, e muito necessária ali no dia a dia, e muitas vezes era um entrave para que essa compra pudesse ser efetuada. Então, se alguns itens são dispensados de licitação, você adianta o seu projeto e tem um enfoque no resultado. Você mostra, olha, tudo isso daqui se deveu por esse objetivo, chegamos nesse resultado agora. Não os resultados parciais ao longo de meses, mas esse resultado final. E também esse decreto aborda a questão do tratamento prioritário para processos de importação e desembaraço aduaneiro de bens e produtos utilizados em pesquisa científica. Também era uma outra questão. Às vezes você vai estar fazendo um experimento e existe um prazo ali para que tal processo ocorra, para você utilizar tais reagentes, para você utilizar tais compostos químicos, ou principalmente se você vai lidar com experimento na área biológica, onde haverá patógenos e diversas situações onde a temperatura precisa ser controlada, as condições laboratoriais precisam ser muito bem ajustadas. E se porventura falta alguma coisa, você precisa importar, esse processo é interrompido. Às vezes, uma pesquisa de meses precisa ser interrompida porque faltou um reagente, faltou um certo insumo, você não conseguiu importá-lo a tempo de dar continuidade na sua pesquisa. O decreto, então, simplificou nessa questão. Além disso, foi desenvolvido também, junto com esse marco legal de que falamos agora, esse outro documento que é a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, o marco legal é o dispositivo legal, é a lei, o decreto, é toda a base para que isso possa ocorrer. Agora, precisamos de uma estratégia, um direcionamento, uma diretriz. Esse documento, elaborado em 2016, faz justamente tenta traçar justamente algumas diretrizes para esses anos, e isso foi até o ano passado, até 2022. Vamos ver agora quais serão as próximas diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, esse documento tem esse propósito de orientação estratégica de médio prazo para implementações de políticas públicas. Aí temos alguns dos pontos fundamentais elencados nesse documento: segurança hídrica, segurança e defesa cibernética, manutenção da liderança brasileira. Vocês veem que são sempre pontos que têm a ver com soberania nacional, com independência, com autossuficiência, né? O desenvolvimento, autonomia e soberania nacional em tecnologias duais, aqui explicitamente falando de soberania tecnológica também. Então, todos esses pontos são extensamente discutidos nesse documento, que apontava diretrizes para a aplicação de políticas até o ano passado. E como está o panorama da nossa ciência? Em que pé estamos com o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil? Bom, o Brasil conta com um número bastante razoável de institutos de pesquisa, e aí nós estamos listando apenas os institutos do Ministério da Ciência. Há também institutos de pesquisa vinculados a outros ministérios, como o Ministério da Defesa, os diversos institutos ligados às Forças Armadas, mas aqui estamos listando apenas os, os vinculados ao MCTI, né? Aqui, em particular, no Rio de Janeiro, podemos ver que temos a oportunidade de contar com uma grande lista de centros de pesquisas de importância internacional, como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Laboratório Nacional de Computação Científica em Petrópolis, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que já formou
medalhistas, né, como Arthur Ávila, medalha Fields, como o Prêmio Nobel da Matemática. Então, temos a honra de ter um pesquisador brasileiro no rol bom, na matemática a gente não está falando de ciência propriamente, né, mas um pesquisador nessa lista de pesquisadores internacionalmente reconhecidos pela sua excelência. Temos o Observatório Nacional, Museu de Astronomia, enfim, temos muitos institutos de pesquisa públicos financiados pelo poder público aqui no Brasil. E como eu falei, não apenas esses, mas também outros institutos vinculados a outros ministérios. O Centro Tecnológico da Marinha, em São Paulo, vinculado ao Ministério de Defesa, e falando especificamente da pesquisa que ocorre na Marinha, também o IPQM, o Instituto de Pesquisas da Marinha, todos eles com produção bastante significativa, assim como todos esses outros centros listados aqui. Um levantamento feito em 2020 mostra como é que estava a publicação, né, o volume de publicação de artigos científicos do Brasil em comparação ao restante do mundo. Então, em 2018, o Brasil se localizava na 11ª colocação nesse ranking internacional, mas aí contabilizado pela quantidade de artigos publicados. Então, quer dizer, a China, em 2018, publicou mais de 500 mil artigos, os Estados Unidos, 400 e tantos, e o Brasil, pouco mais de 60 mil artigos em 2018. Essa medida, essa métrica, né, a quantidade de artigos publicados, ela realmente não é uma medida que possa ser usada sozinha, né? Ela, por si só, não é confiável. Dizer que um país está bem ou está mal na questão da publicação científica apenas pela quantidade de artigos publicados não é uma boa métrica. Mas há também algumas informações, e essa eu fiz questão de não colocar aqui, porque não é uma análise assim honesta também do panorama científico no Brasil. Há algumas métricas que colocam o Brasil no penúltimo lugar, no último lugar, no impacto dessa pesquisa científica, porque a quantidade de citação dos artigos não é tão relevante, não é tão grande como de outros países. Mas, bom, escolher a citação como a única métrica também não é um parâmetro que diz tudo que há para ser dito sobre a capacidade de publicação daquele país, né, a capacidade de pesquisa. Então vejam aqui que em 2021 o Brasil, que estava em 11º lugar na quantidade total de artigos publicados, agora está em 14º lugar, se manteve ali sem uma grande alteração. Aqui não tenho a legenda de cada uma dessas colunas da tabela, mas esse último item aqui, onde o Brasil pontua com 690, é um índice chamado de índice H, né? A letra H mesmo. E esse índice é uma medida, junto com esse outro aqui, que é a quantidade de citações por artigos, né? Então, se você olha apenas esse índice, o Brasil está lá embaixo, na posição 60. Né? Quer dizer que a cada um artigo publicado, ele é citado em média por 0,8 outros artigos. É claro que a gente está falando de um valor médio, né? Não tem como você citar 0,8 artigos, mas nessa proporção, né? Porém, se você olha o valor do índice H associado ao Brasil, nós estamos lá em torno da posição 23, 24, o que, pensando na história de investimento em pesquisa científica no Brasil, é um resultado até bastante razoável. Dentre os países emergentes, nós estamos bem colocados quando olhamos essa métrica do índice H.
É uma métrica um pouco complicada de entender, mas ela diz o seguinte: olha, se o seu índice é de 690, quer dizer que você, Brasil, publicou pelo menos 690 artigos, onde cada um deles recebeu 690 citações. Quer dizer que não importa apenas quantas citações por artigo, mas como elas estão concentradas em específicos artigos, o que mostra que eles são bastante relevantes, né? Para que um artigo tenha 690 citações, ele precisa ser um artigo bastante relevante dentro da sua área. Tá? A Coreia do Sul já tem um índice H de 810. Quer dizer que eles publicaram ao menos 810 artigos que possuem cada um deles pelo menos 810 citações. Podem ter mais. Pode ter algum aqui que tenha 1.000 citações, 2.000, e certamente temos pesquisadores com artigos com um número bastante expressivo de citações, né? Então, o Brasil ainda tem bastante o que caminhar nessa corrida científica internacional, mas não estamos tão mal localizados como alguns veículos de comunicação e alguns posicionamentos ideológicos que fogem à análise crítica dos fatos tentam nos fazer acreditar. Aqui, para trazer essa discussão para algo bastante recente e bastante presente na vida de todos nós, né? O Brasil esteve no ano de 2020 em 11º no ranking de publicações sobre Covid-19. Aqui estão listados alguns dos artigos mais acessados, mais citados, formulados por pesquisadores de instituições brasileiras, a Universidade de São Paulo, da Fiocruz, Unicamp, UFRJ, enfim, diversas universidades brasileiras, fazendo pesquisa sobre esse tema tão relevante em áreas distintas. Então, por exemplo, sobre as interações do domínio de ligação ao receptor das proteínas, um artigo da Universidade de São Paulo, quanto o artigo da Fiocruz já fala sobre tipo de transmissão da Covid, enquanto o da Unicamp fala do impacto na qualidade do ar durante o bloqueio, já que havia menos pessoas circulando, como é que isso impacta, né, menos emissão de poluentes no ar, como é que isso impacta na qualidade do ar. Então, o Brasil esteve aqui razoavelmente bem posicionado nesse ranking internacional de publicações sobre Covid-19, quando pensamos que atravessamos um período também de queda brusca nos investimentos nesses últimos 4 anos, num momento tão crucial em que o mundo vive, em que o mundo viveu, né? Termos cortes no orçamento, em pesquisa, tudo isso documentado, tudo isso registrado. Apesar disso, conseguimos ter um impacto relevante nas publicações e na pesquisa científica sobre a Covid. Também na questão do desenvolvimento de vacinas, aqui em especial pelos BRICS, né? Mas, enfim, o que importa mesmo é a contribuição do Brasil. Um spray nasal desenvolvido pela USP, a plataforma científica Pasteur USP, a vacina desenvolvida em colaboração entre a Fiocruz, Minas Gerais e o Butantan. Então, bastante pesquisa sendo feita no Brasil com relação à Covid-19. E não apenas a pesquisa científica, mas também as atividades de extensão, que são, assim como a pesquisa, vocês veem aqui, ó, tudo realizado em universidade pública, universidade e instituto público, né? Universidade Federal do Ceará, Federal do Amazonas, UERJ, Federal da Bahia. Então, não se enganem, a pesquisa no Brasil ela é forte e é feita dentro das universidades públicas e dos centros de tecnologia. E como eu havia dito também, as ações de extensão
são bastante importantes, é aquela ação que ocorre no âmbito da universidade, não como pesquisa inovadora propriamente, mas como forma de prestação de serviço à população. Produção de álcool em gel para ser usado pela população, fabricação de equipamentos de proteção individual, serviço de aconselhamento ou apoio psicológico, produção de materiais educativos, que é importantíssimo também, né? E recai naquela questão do capital humano, na formação pessoal, você estar educado sobre como agir no meio de uma pandemia. Você saber que é importante tomar uma vacina, você não cair na ignorância de aceitar qualquer informação inverídica que se recebe por um meio nada confiável, certo? Então, a produção de material educativo é bastante importante. Nós vimos essa lástima do negacionismo durante a pandemia, pessoas sendo contrárias à vacinação com os argumentos mais estapafúrdios possíveis. Então, você ter a produção de material educativo é bastante importante para minimizar esse mal terrível que foi propagado junto com as notícias falsas, com as fake news. E aqui diversas ações, então, de extensão elaboradas por universidades e por institutos de ciência e tecnologia do Brasil. Aqui eu listo inúmeras, não vou citar cada uma delas, mas só para vocês terem realmente noção do panorama disso dentro do nosso país. Eu vou passando aqui e dando um tempinho, caso alguém queira dar uma pausa aí no vídeo e ler com mais detalhe. Diversas universidades federais. Como eu disse aqui, são apenas projetos de extensão. Tá? Isso é uma fração apenas de tudo que foi produzido durante esses anos de pandemia. E quem quiser acessar a íntegra desse documento, pode buscá-lo aqui, nessa referência listada abaixo. Agora, tudo isso foi conseguido apesar do cenário de financiamento público dos últimos anos, quedas drásticas nos orçamentos de Ministério da Ciência e Tecnologia, do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, o maior financiador dos recursos humanos, fornece bolsas, fornece projetos e editais para que fornece editais para que os projetos de pesquisa possam ser levados a cabo, junto com a CAPES, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, também direcionado a projetos de inovação tecnológica. Todos esses fundos, todos esses centros tiveram significativos cortes no seu orçamento nos últimos anos. Então, esperamos que esse cenário possa ser revertido de agora em diante, que o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, como um elemento da nossa Constituição, né, uma emenda constitucional, uma nova lei, um decreto regulamentando aquela lei, que esse marco legal seja cumprido e precisamos cobrar o poder público que assim seja, porque a pesquisa no Brasil, indiscutivelmente, ela é realizada na esfera pública. Há quem diga que é o contrário, que são as universidades particulares as responsáveis pela pesquisa, e isso não tem o menor cabimento, absolutamente incomparável o papel das universidades públicas e dos institutos de ciência públicos no Brasil, né? Então é importante que agora o próximo desafio a ser superado seja realmente esse da integração de toda essa ciência que está sendo pesquisada com as empresas, com a indústria, né, com tudo que diz respeito à inovação e aplicação tecnológica, sempre com vistas a isso, a independência tecnológica do nosso país, a diminuir as desigualdades sociais, enfim,
a podermos exercer de fato a soberania nacional que emana do povo. Então, obrigado, gente, pelo tempo, pela atenção. Espero que tenha levado algumas informações relevantes para vocês e ficamos por aqui. Um abraço e até mais.